Fala galera, boa noite, meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa do LAC Concursos, um dos maiores sites de videoaulas do Brasil, e agora em parceria com o Cid Concursos e em parceria com Mais Tribunais, dirigido aí pelo professor Rogério Renzetti. Galera, hoje eu quero iniciar a aula, já que vocês viram aí uma mensagem do Dr. House: você não é derrotado quando perde, você é derrotado quando desiste. Então todo concurseiro que se preza não pode dar mole na hora que não passa numa prova, porque você não estuda para passar, você estuda até passar. Então, meus companheiros, é com imenso prazer que eu gostaria de agradecer a equipe do Amo Direito, que, poxa, deu todo o suporte, foi extremamente, muito bacana com toda a equipe do LAC Concursos, e gostaria também de mandar um beijão para todos vocês que estão aí agora me assistindo, e gostaria de pedir para que vocês mandassem aí mensagem dizendo de onde vocês são, qual é o estado, qual é a cidade, antes que eu comece propriamente a nossa aula, beleza? Fala galera, pode mandar aqui. Xadá, pô rapaz, eu sou do Ceará. Muita gente não sabe, todo mundo pensa que eu sou do Rio de Janeiro, mas eu sou do Ceará, nasci na cidade de Santa Quitéria e vim muito novo para o Rio de Janeiro, por isso que eu não tenho sotaque nenhum lá do Ceará, o sotaque é todo carioca mesmo. Então ó galera, beijão pra quem é de Palmas, de Alagoas, de João Pessoa, do Recife, galera do Rio, que pô é minha cidade, que eu moro aqui mesmo. Então vamos lá, gente. O que nós vamos fazer hoje? Eu gostaria só de pedir para tomar cuidado com as mensagens na hora que a aula começar propriamente dita, para que não trave. Mas até então tá muito tranquilo. O som tá maneiro? A imagem tá maneira? Dá o feedback aí, por favor. Tudo tranquilo? Então vamos lá, galera. Já que vocês falaram comigo, já que eu tive o retorno, vamos iniciar. Primeiramente, eu gostaria de falar o que é essa parceria. Eu já trabalho há algum tempo no LAC Concursos, que é uma das grandes instituições de videoaulas do Brasil, que tem como carro-chefe, sempre teve, a área bancária. Há algum tempo, recentemente, ano passado, eu fiz uma parceria com o professor Luiz Antônio de Carvalho, grande mestre, e nós montamos o Cid Concursos. Até então, o que seria o Cid Concursos? Era uma plataforma igual à plataforma do LAC, apenas uma esfera, uma filial aqui no Rio de Janeiro. E agora surgiu o Mais Tribunais com o professor Rogério Renzetti. O que nós vamos fazer? Gente, o Cid Concursos vai ter uma parte a mais, além do que já vinha sendo feito. Nós vamos fazer algo voltado para o magistério e algo para poder aprofundar a língua portuguesa. Como assim? Eu vou explicar. Você que é concurseiro ratão, você gosta de quê? Você gosta de direcionamento, e a gente sempre fez isso para você não perder tempo. Então a gente não trabalhava a matéria que não caía, nós íamos direto ao foco. Só que o que acontece? O Brasil é enorme, então nem sempre aquele camarada que mora lá no interior do interior teve uma boa bagagem cultural na escola e nem tem um bom curso presencial em sua cidade. Aí o que ele faz? Ele recorre a um curso online, só que ele não tem a base para poder estar no mesmo patamar do camarada que estudou num bom colégio, que mora num grande polo urbano. Então o que acontece com ele? Ele fica à margem, então ele carece daquela base. O que nós vamos fazer no Cid Concursos? Nós vamos dar esta base, nós vamos criar módulos específicos de morfologia, de sintaxe. Nós vamos também ofertar gratuitamente. Oxa, Sidney, eu não estou com dinheiro, mas eu quero estudar. Então nós vamos ofertar gratuitamente listas de exercícios com assuntos distintos, crase, pontuação, toda a parte gramatical, E isso vai ser gratuito, com gabarito, tudo bonitinho. Agora, em relação ao magistério, galera, nós contratamos a grande professora Márcia Gil. É uma das grandes referências no Brasil na área de conhecimentos pedagógicos. Então a galera com certeza estará bem. Então vamos lá, gente. Para que vocês possam me encontrar aí nas mídias sociais, meu nome é Sidney Martins, ou então procura Cid Concursos no Facebook, no Instagram e no Periscope. E agora nós vamos brincar um pouquinho com a aula. Agora, antes de falar um pouquinho da aula, gente, eu só gostaria de dizer que nós começamos uma temporada para poder anunciar o pré-prova que vai acontecer para o TRT 23ª Região, em que o professor Rogério Renzetti é o grande puxador, afinal de contas ele é a referência do direito do trabalho e vai trabalhar tanto a parte do direito do trabalho quanto o processo do trabalho. Então dia 20 de fevereiro nós estaremos na cidade de Cuiabá para trabalhar o TRT 23ª
região. Então vamos lá, galera. Sem enrolação, vamos começar nossa aula. Eu vim hoje para falar sobre língua portuguesa, especificamente sobre FCC, que é a banca que está caindo aí para o TRT. Então, gente, há 5 anos, a FCC fazia o quê? A área fiscal era diferente de todas as outras esferas. Então, quando eles trabalhavam a área fiscal realmente era mais difícil e as outras esferas eram mais tranquilas. Só que há 5 anos, de 5 anos para cá, a parte de tribunais e toda a parte TRT, TRE, toda a parte de tribunais passou a ficar bem parecida com a parte da área fiscal. Então, o que a FCC começou a fazer na parte de língua portuguesa? Começou a deixar a prova mais difícil, mais pesada, mais trabalhosa. Então, como é que se divide a prova de língua portuguesa da FCC para tribunais, especificamente agora que a gente está falando do TRT, 23ª região, mas serve para qualquer TRT, na verdade serve para qualquer tribunal. 40% é trabalhado a parte de análise textual. Então o camarada tem sim de ter uma boa bagagem de leitura, principalmente dos textos dissertativos e narrativos, das crônicas. Então é importante que o aluno saiba as características principais desses tipos de textos. E 60% é gramática. Só que é o seguinte, a gramática da FCC agora ficou pesada para quem é da área de tribunais, porque nessa parte, nesses 60%, a FCC adora trabalhar questões híbridas. O que é isso, Sidney? O que são questões híbridas? São questões trabalhosas. Então o camarada vai te perguntar o que está certo e o que está errado, mas nas alternativas A, B, C, D e E, ele vai colocar vários assuntos. Então na letra A, ele vai trabalhar concordância. Na letra B, ele vai trabalhar pontuação. Na letra C, ele vai trabalhar crase. Na letra D, ele vai trabalhar ortografia. Na letra E, ele vai trabalhar conjunção. E o que isso significa? Significa que o aluno deve estar extremamente preparado em toda a esfera gramatical. E para que isso aconteça, é óbvio que nós aqui do LAC Concurso, do CID Concursos e do Mais Tribunais vamos trabalhar com muita calma e tranquilidade para que você tenha toda essa base. O que eu trouxe hoje? Trouxe uma brincadeira, porque tem um assunto que sempre cai em todas as provas da FCC. Qual é o assunto? Crase. Só que a base da crase é algo muito tranquilo, muito tranquilo. Então, galera, ó, eu vi aí, tem gente mandando mensagem dizendo que tá travando. Veja a conexão, se a sua conexão tá bacana, ou então vamos dar uma parada um pouquinho nas mensagens para poder não travar a conexão. E agora a gente vai começar. Então, vamos lá. Quando a gente fala em crase na língua portuguesa, que sempre cai na FCC, a base, a regra geral é muito tranquila, muito tranquila. O que é a regra geral da crase? O termo anterior vai exigir a preposição a e o termo posterior vai admitir o artigo a. Então, o aluno ele só erra porque ele olha apenas para o termo anterior. Mas se ele tiver o hábito de olhar para os dois termos, ou seja, para quem está antes do a e para quem está depois do a, ele jamais vai errar. Exemplo. Eu me refiro à diretora. Aí o aluno, ele tem que saber que ele tem que olhar para quem está antes do a, que é o verbo referir, e para quem está depois do a, que é a palavra diretora. Quem está antes do a aí? O verbo referir. Quem se refere a alguém. Então o termo anterior exigiu a preposição a e o termo posterior é um substantivo feminino que é o substantivo diretora. Então, se é um substantivo, admite o artigo a. Se tem a preposição mais a, artigo tem crase. Aí você vai falar assim, Sidney, mas e se eu for uma anta em relação a processo de regência? Eu não consigo ver se o termo anterior está exigindo a preposição a, o termo posterior está admitindo o artigo a. O que eu faço? Você tem dois macetinhos que, na verdade, não são macetes, são constatações da regra geral. Um é pegar esse termo posterior, que é o termo feminino, que está lá depois do a, e empregar no início de uma frase. Se você conseguir colocar o artigo a, é um indício que essa palavra tem artigo. Por exemplo, no exemplo em que nós demos agora, você poderia dizer, a diretora é bonita. Se eu conseguir colocar o artigo a antes de diretora, é a demonstração que tem artigo. Então, se você já sabe que tem preposição e agora descobriu que tem artigo, é porque tem crase. Outra forma é você pegar essa palavra feminina que está depois do a e substituir por uma palavra masculina. Caso acarrete a construção ao, é a demonstração de que tem preposição mais artigo. Por exemplo, eu pego diretora e substituo por diretor. Vai ficar, eu me refiro
ao diretor. O que é esse ao? É a preposição a que foi exigida pelo termo anterior, porque quem se refere a alguém. E o que é esse o? É um artigo admitido pelo termo posterior, que é o substantivo diretor. E por que artigo o? Porque é um termo masculino. Basta passar para o termo feminino que a gente vai ter o artigo a. Então, resumo da ópera. Se eu estou diante de uma palavra e estou na dúvida se tem crase ou não, eu substituo a palavra feminina pela masculina. Se ficar ao, é porque a gente tem a crase. Então você vai empregar aquele acento grave indicativo do fenômeno da crase, que é a fusão entre o a, preposição, mais o artigo. E se a palavra estiver no plural, Sidney? A mesma coisa. O que é o as craseado, didaticamente falando? É a fusão da preposição a mais o artigo as. Ou seja, está demonstrando que está diante de uma palavra feminina no plural. Você apenas vai substituir a palavra feminina no plural por uma palavra masculina no plural. Por exemplo, diretores. E aí vai ficar, eu me referi aos diretores. E é a demonstração de que haverá a crase. Agora, meu companheiro, o que a banca FCC, além dessa base, gosta de cobrar? Então, Sidney, eu preciso estudar tudo relacionado à crase? É óbvio que precisa. Até mesmo porque todo concurseiro precisa saber de uma estratégia. Por exemplo, eu sei que tem muita gente aí agora que está treinando os alunos, né? São os chamados coaching. Mas na verdade, o que esse camarada faz? Ele te dá um direcionamento para poder estudar. O que eu posso fazer aqui agora é de graça. Você precisa estudar todos os dias. Então, por exemplo, relacionado à língua portuguesa, você tem de ter uma organização. Então você decidiu que vai estudar toda segunda-feira. Então, hoje eu estudo classe gramatical. Semana que vem, na segunda, eu estudo regência. Na outra semana, crase. Na outra, concordância. Quando eu esgotar todo o conteúdo, o que eu espertamente vou fazer? Vou parar de estudar? Não. Eu vou voltar e vou estudar tudo de novo, porque quanto mais eu estudar, muito melhor, meu companheiro, porque eu vou ter a oportunidade de absorver muito mais aquele processo. Agora, eu vi uma pergunta, não sei se eu vi muito bem, do Carlos. Meu companheiro, diante de nome masculino, não tem crase, a não ser que esteja subentendida a expressão à moda de. Por exemplo, fiz um gol a Pelé. Fiz um gol ao estilo Pelé, a moda Pelé, provavelmente foi um golaço, matei no peito, dei chapéu, fiz de bicicleta, isso é um golaço. Agora eu tenho que tomar cuidado, porque muitas bancas, por exemplo, a FCC, a ESAF, a FGV e o CESP adoram brincar com o paralelismo sintático, que eu vou falar daqui a pouco, mas adoram brincar com expressões que a gente visualiza no dia a dia de forma equivocada, como, por exemplo, a expressão bife a cavalo. Provavelmente na sua cidade, não importa de onde você seja, se você já foi a algum restaurante na cidade ou até mesmo na área mais periférica, você já viu a expressão bife a cavalo com acento grave, que é o indicativo da crase. E aí você passa a acreditar que aquilo dali está certo. E aí você até pensa assim, opa, tá certo porque está indicando que é a moda de, né? Mas aí você tem de parar para pensar. Diante de substantivo masculino, a gente tem um caso que é permitida a crase, quando está subentendida a expressão à moda de. Mas para eu pensar neste exemplo que está subentendida a expressão à moda de, das duas, uma. Ou tem um local chamado cavalo, e eu não conheço, ou tem um cozinheiro chamado cavalo, né, galera? Eu, graças a Deus, também não conheço. Então a expressão bife a cavalo não tem crase, nunca teve, nunca terá. Porque, na verdade, a expressão bife a cavalo é um processo de economia linguística. Quando surgiu a expressão era enorme. Detalhe, além de estar errado no restaurante, recentemente, em 2014, a Rede Globo, né, a famosa Rede Globo, fez uma série de reportagens linguísticas e uma das expressões foi a expressão bife a cavalo. E o que a Rede Globo fez? Deu mole, colocou a expressão bife a cavalo com crase. E aí você, na hora da prova, vai pensar o quê? Pô, se a própria Rede Globo colocou crase na expressão bife a cavalo, é porque tá certo. Agora, bife a parmejana, meu companheiro, tem crase sim, porque a moda parmejana, se fosse a milanesa, a moda milanesa. A gente tá falando agora da expressão bife a cavalo, que é, na verdade, quando surgiu, era assim, ó.
Comi um bife com um ovo montado a cavalo na carne. Até eu terminar de falar tudo isso, porra, alguém come meu bife. E então o que foi feito? Um processo de economia linguística. Então, duas expressões que podem cair na prova: bife a cavalo e frango a passarinho jamais terão crase, porque nem cavalo nem passarinho criam moda. Tranquilo? Agora, galera, olha só isso daqui, ó. Não sei se vocês estão visualizando tranquilamente. Tá aqui a expressão de segunda a sexta e de 9 às 11 horas. Eu quero frisar que essas duas expressões que eu coloquei aqui estão erradas. Erradas. Mas você visualiza sempre assim no seu dia a dia. Então você, no final das contas, vai achar que está certo e vai reproduzir isso na hora da prova. Só que aí agora a gente vai entender que isso é um caso de paralelismo sintático. E aí observa. Aqui, quando eu tenho dois nomezinhos, nós vamos traçar o paralelismo. Paralelismo sintático. Eu vou olhar para quem está antes da primeira palavra para poder observar o que vai acontecer diante da segunda palavra. Então eu só botei o de. O que é o de? O de é uma preposição. Se só tem preposição de um lado, só pode ter preposição do outro. Então, de segunda a sexta não tem crase. De segunda a quinta não tem crase, porque na verdade, de alguma coisa a outra jamais terá crase, porque ambos os elementos serão apenas preposições. Agora, tem a possibilidade de ter crase? Claro que tem. Se eu botar da segunda a sexta. Porque na hora que eu coloco da segunda, o que tem antes de segunda? O da. O que é o da? É a contração da preposição de mais o artigo a. Se tem preposição mais artigo de um lado, obviamente o que terá do outro também? Preposição mais artigo. Então, da segunda à sexta tem crase. Da segunda à quinta tem crase. Porque, na verdade, da alguma coisa a outra sempre terá crase. E agora, ó, vamos lá. Não vou parar por aqui, não. A gente já sabe que de segunda a sexta não tem crase e que da segunda a sexta tem crase. Isso é sempre. E nós temos de saber que semanticamente são expressões diferentes também, tá? Quando eu coloco de segunda a sexta, eu estou falando de qualquer semana. Então, por exemplo, no nosso curso haverá aulas de segunda a sexta. Então, enquanto existir o curso, enquanto durar o curso, significa que vai ter aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sempre. De janeiro a dezembro. Agora, quando eu coloco da segunda à sexta, a gente está fazendo um processo de especificação. Então, eu digo assim, haverá uma semana, né? Por exemplo, assim, vamos dizer que o programa será dedicado ao rei do futebol, o Pelé, da segunda à sexta. Então vamos supor, hoje é dia 12 de janeiro. Aí eu digo isso hoje. Segunda da próxima semana é dia 18. Dia 18. Se eu falar que o programa será dedicado da segunda à sexta ao jogador Pelé, será que eu vou poder pensar que o programa vai ser em fevereiro ou em março? Obviamente não. O programa será na semana seguinte. Entenderam? Manda aí uma mensagem para eu saber se vocês entenderam, galera. Cadê o retorno? Manda aí para eu saber se vocês entenderam. Show de bola. Agora, perfeito. Agora vamos voltar para outra questão. Essa mesma base que a gente aprendeu relacionada aos dias da semana, nós vamos aprender relacionado às horas. Às horas. Como assim se fosse de? Ó, quem perguntou aí, ó, se eu boto de segunda a sexta, não tem crase. E da segunda a sexta, sempre tem crase. Por exemplo, se eu falar assim, ó, tem aula no curso CID Concursos de segunda a sexta. Então, durante o ano inteiro tem aula de segunda a sexta. E se eu falar assim, ó, haverá aulões gratuitos da segunda a sexta. A gente está em janeiro. Vai adiantar você me cobrar isso em outubro? Não. Você só pode me cobrar na próxima semana. Tranquilo? Agora, vem comigo nas especificações das horas.
Tá aqui, ó, de 9 às 11 horas. Por que eu coloquei isso daqui, galera? Porque é assim que a gente fala no dia a dia. Se algum companheiro meu, por exemplo, se o Rogério Renzetti falasse assim, Sidney, amanhã tem futebol? Aí eu falo, claro que tem, meu companheiro. Aí ele, qual vai ser o horário? Aí eu diria, de 9 às 11 horas. Porque é assim que todo mundo fala no dia a dia. Só que na verdade nós temos duas expressões perfeitas relacionadas às horas. Elas são das 9 às 11 horas ou então de 9 a 11 horas. Entenderam? Ó, das, preposição mais artigo, ó, das 9 às, craseado, das 9 às 11 horas. Então aí, beleza. E se eu botar só de 9, eu não posso colocar de 9 às 11 horas com crase. Por que eu não posso fazer isso? Porque só tem preposição de um lado, só pode ter preposição do outro. Então, ó, de 9 a preposição apenas. De 9 a 11 horas. Detalhe. No dia da prova, você tem que tomar um cuidado imenso. Sabe por que você tem que tomar um cuidado imenso? Porque a gente fala assim, a gente ouve todo mundo falando assim. Eu já vi companheiros meus em videoaulas com um slide escrito de 9 a 11 horas e o camarada falando de 9 às 11 horas. Por quê? Porque é um hábito. Então, no dia da prova, você tem que tomar cuidado demais, meu companheiro. Cuidado. Então, ó, das 9 às 11 horas e de 9 a 11 horas. Detalhe, vou falar algo que talvez você nunca tenha ouvido. Essas expressões, semanticamente, também são diferentes. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, a aula será das 9 às 11 horas. A aula será das 9 às 11 horas. Isso significa que a aula terá um período de duração de 2 horas. Começará às 9, 10, 11 horas. Agora, se você fala assim pra mim, Sidney, vai rolar festa amanhã? Aí eu falo, sim, vai rolar. Aí você fala assim pra mim, mas como é que vai ser? Aí eu digo, a festa será de 9 a 11 horas. Então a duração é de 9 a 11 horas de festa. Será que vai ter 2 horas? Serão 2 horas de festa? Não. Na verdade, haverá 9, 10 ou 11 horas de festa. Então, por exemplo, se eu marquei para a festa começar meia-noite, aí eu digo para o camarada que a festa terá duração de 9 a 11 horas. Então a festa vai acabar 9 horas da manhã ou 11 horas da manhã. Entenderam esse processo, galera? Tranquilo? Então, olha só, gente. A gente focou nesse processo. Qualquer dúvida a mais que vocês tenham, a gente vai poder bater isso tranquilamente nas mídias sociais. Até mesmo porque você pode acessar aí o LAC Concursos, o CID Concursos, o Mais Tribunais, porque você já vai encontrar já na videoaula. Agora, qual é o diferencial que eu falei aqui para vocês? Primeiro, CID Concursos vai trabalhar muito bem a parte da língua portuguesa e a parte do magistério. Língua portuguesa de toda forma. Então nós vamos aprofundar para quem tem dificuldade e quem está no nível bom, Sidney. Quem está no nível bom, vem aqui comigo, ó. Você que é concurseiro ratão e quer saber o perfil das bancas, o que a banca tem cobrado ultimamente. Por exemplo, o CESP não muda o perfil desde 2002. Então, desde 2002 é a mesma coisa. E a FCC, para quem é da área de tribunais, veio de uma mudança há 5 anos. Então a gente vai começar a traçar esse perfil. O que mais cai na prova, quais são os conteúdos, como é que ela trabalha, como é que é o comando da questão. Então a gente vai fazer isso no CID Concurso com toda a calma e tranquilidade. Então você vai ter lá o curso de teoria, mas vai ter o curso de exercícios, o curso de questões, para a gente poder gabaritar, para a gente poder derrubar a banca, tranquilo? E para quem... esses dias um aluno veio falar comigo, poxa Sidney, eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer redações, mas eu queria que alguém corrigisse e eu não encontrava, e quando eu encontrava era sempre muito caro. O que você pode fazer por mim? Conversei com o grande professor Luiz Antônio, ó, beijão, e ele montou uma plataforma muito bacana. Então agora o nosso site tem a oportunidade de fazer isso, correção de redações. Só que a gente vai fazer diferente. Alguns sites fazem o quê? Colocam o curso de redação online,
ou então a correção online. Nós vamos misturar. Então, na hora que o aluno adquirir o curso, ele já vai ter toda a base teórica para poder estudar e vai ter a oportunidade de ter tantas redações corrigidas. E vai pagar como se fosse apenas um curso. Então, isso é muito válido, beleza? E para a área do magistério, galera, nossa intenção agora é trabalhar tudo que surgir de magistério no Brasil, porque eu sempre vou trabalhar a parte de língua portuguesa e a professora Márcia Gil sempre vai trabalhar a parte de conhecimentos pedagógicos. Porque se a gente parar para pensar, é a base, língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos. Ah, mas tem matemática também. Nós temos dois grandes professores na casa, o professor Tiago Nunes e o professor Jefferson Fiel. Ah, e se for alguma área específica? Se tiver dentro da nossa alçada, a gente vai recorrer. Por exemplo, a parte de atualidades, história, geografia, nós temos o Orlando Schibler, nós temos o Alex Mendes, nós temos o Francisco Carlos. Então, top, show de bola. Então, galera, para entrar em contato pelos sites www.lacconcursos.com.br ou então www.cidconcursos.com.br ou então www.maistribunais.com.br. Agora eu vou falar dos tribunais. Galera, dia 20 de fevereiro nós vamos à cidade de Cuiabá. Eu vou partir daqui com o professor Rogério Renzetti. Mas lá em Cuiabá nós contaremos também com a presença do grande professor Rogério Belmonte, do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Fiquei falando Rogério o tempo todo, e do grande professor Pedro Silas. Então nós vamos fazer na cidade de Cuiabá, mas a nossa intenção é rodar o Brasil inteiro. Então, já que nós temos, sem sombra de dúvidas, uma das maiores referências do direito do trabalho, que é o professor Rogério Renzetti, nós vamos rodar o Brasil todo. Então nós vamos para o Acre, nós vamos para a Bahia, nós vamos para o Rio Grande do Sul, nós vamos para todo canto, do Oiapoque ao Chuí. Agora, gente, hoje a transmissão foi pelo Amo Direito, e eu gostaria de agradecer imensamente a equipe, porque eles são assim, sabe, não tenho palavras. Essa galera do Ceará aí, realmente, Amo Direito, vocês, estão aqui no meu coração, vocês são 10. Mas se você quiser ir acompanhando o Sidney Martins aqui, é só procurar na internet. Eu tenho duas fanpages. Infelizmente, pelo perfil eu já não posso mais adicionar, porque já passou de 5.000 pessoas. Mas eu tenho duas fanpages. Português com Sidney Martins e Cid Concursos. E no Periscope, Sidney Martins ou Cid Concursos, e no Instagram, Cid Concursos. Agora, por que você deve me seguir? Não é uma obrigação não, mas você pode me seguir porque eu vou continuar trabalhando periodicamente dicas para concurso e dicas para língua portuguesa. Então toda vez que eu tiver oportunidade, se eu visualizar uma placa com algum erro, ou então surgiu algum edital, ou então a gente vai para alguma cidade para poder trabalhar esse pré-prova para o TRT, a gente vai fazer, tranquilo? Então, galera, alguém quer falar alguma coisa, quer pedir alguma coisa? E aí? Vamos lá, vamos lá? Ah, show de bola! Macetezinho, né? Se voar e volto dar, acento lá no ar. Se voar e volto de, crase para quê? Então, galera, ó, quero mandar um beijão aí, ó, Fabrício Dutra, meu parceiro, realmente ele contaminou, ele me jogou esses dias no Periscope pela primeira vez, então, ó, beijão aí, beijão pro meu amigo Pestana também. E não poderia deixar de mandar, né? Um beijão pra minha amada esposa Clara e pro meu filho Arthur, porque se eu não falar isso também eu apanho em casa, né? Galera, ó, foi um prazer inenarrável estar na presença de vocês. Entrem em contato, tá? Qualquer coisa também. Ah, professor, eu tentei entrar nessas mídias aí e não consegui. Então eu tenho um e-mail, tá? sidneyclassea@gmail.com. Não, ó, eu não boto o professor Sidney, tá? É só Sidney Martins ou então Cid Concursos. Aqui, ó, galera, ó. Sidney Martins ou então Cid Concursos, beleza? Ó, beijão, depois eu vou olhar com calma todas as mensagens que vocês mandaram, porque não dá pra ler, né, com calma, porque são muitas mensagens, mas foi um prazer, tá? Beleza? Beijão, muito obrigado pela presença e pela paciência de vocês, tá? Fiquem com Deus, idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe, tá? Ó, beijão pra toda a galera aí, beijão pro Mato Grosso, beijão pra Bahia, beijão pra Cuiabá, tá? Ó, dia 20 estou aí em Cuiabá, tá? Ó, beijo, beijo no coração de vocês.